Emily Almeida, minha colega de anos de vida, viagens, muito mais pelo Posvi, né? E ela participou do CACOM, foi muito ativa politicamente, totalmente engajada nos movimentos nacionais do que aconteceu. Emily, você podia falar um pouco da sua experiência no começo, assim, por que que te levou aí pro CACOM? Eu procurei o centro acadêmico, assim, foi uma coisa bastante espontânea. Eu tinha uma angústia, uma necessidade de poder fazer sentido no espaço que eu estava enfim, ser mais do que apenas alguém que compõe o espaço, mas alguém que também transforma e também por motivos diversos, assim, existiam várias questões no curso que me incomodavam muito, existiam várias questões na universidade especialmente que me incomodavam, que eu via necessidade de tentar desconstruir. E aí, né, quando você quer mudar alguma coisa, você tem que botar a mão na massa, não adianta ficar só reclamando. E isso era uma coisa que acontecia muito, eu via sempre meus colegas reclamando muito e sem, de fato, fazer algo em prol disso, né? Ana Luísa, quais foram as ideias? Por que você quis participar dessa chapa? Eu sempre, desde que eu entrei na universidade, um pouco antes, eu me interessava pelo movimento estudantil, então decidi começar a participar da chapa, participei da anterior e agora estou participando dessa e de outras organizações livres que acontecem na universidade. E como é que foi o tempo no CA? Por que você foi pra lá? Eu fui porque eu sempre gostei de Grêmio, desde a escola. Então o CA pra mim era uma extensão do Grêmio, assim. Aí eu quis ir pra fazer parte, né? Fazer alguma diferença, escutar os alunos, né? Ver esse tipo de coisa. Ele fez parte do movimento estudantil, da Enecos, foi para vários Enecons, fez parte do Centro Acadêmico de Comunicação também. Danilo, fala um pouco dessa sua experiência, assim, por que você quis sair dessa zona de conforto e adentrar o movimento estudantil? Eu acho que um dos motivos legais de começar falando isso aqui é, por exemplo, conhecer colegas de ideias distintas dentro do espaço do movimento estudantil, porque o movimento estudantil não reúne só pessoas de empresas juniores, ou pessoas com linhagem acadêmica, ou pessoas de projetos dentro da universidade, né? Ou apenas o espaço político. Ele reúne como todo uma gama ampla. De lá que eu te conheço, por exemplo, e dentre outras várias pessoas. E eu entrei, eu acho que por uma necessidade pessoal. Eu acho que cada um tem uma necessidade de vida. Hoje eu penso assim, né? Cada um tem um motivo da sua existência, da sua vida, e eu acho que uma necessidade pessoal, em primeiro lugar, para mim foi essa. Eu fui levado para lá como que naturalmente. O CACOM é um espaço para a gente discutir mais sobre os próprios cursos de comunicação, as habilitações, para a gente poder rever tanto o espaço do aluno quanto o espaço da faculdade, para a gente poder fazer mais coisas, produzir mais. CACOM, no momento, para mim, é só um espaço físico onde ficam calouros. O CA da Comunicação, o Centro Acadêmico da Comunicação. E um lugar que a galera se reúne para trocar uma ideia, jogar videogame, jogar uma sinuca, etc. Para discutir trabalhos também, às vezes para estudar ou para ler. É um movimento de lazer, né? Como você estivesse dentro do seu quarto, na sua casa. É um pedacinho da sua casa dentro da universidade. E o que significa o espaço físico do CA para você? Véi, pra mim é um lugar onde estudantes se encontram, trocam coisas, cineclubes acontecem. Pra mim é um ponto interessante no espaço, assim, da universidade, né? Porque é um lugar onde os estudantes se reúnem, então existe uma preocupação para que esse lugar exista e se mantenha, né? Então pode ser um lugar de subversão também, encontro das artes, muita coisa pode ser um CA. Como é que foi essa criação da chapa? Por que vocês tiveram essa ideia?
Então, eu participava da gestão anterior, era da parte de política da última gestão, só que a gente não concordava com algumas atitudes que a gestão anterior tomava em relação ao CACOM. A gente via que eles se fechavam mais em transformar o Centro Acadêmico de Comunicação em uma empresa do que em uma entidade que verdadeiramente representasse os estudantes e se colocasse à frente das lutas políticas da universidade, chegando inclusive a votar a favor da retirada dos comerciantes em SEBs, segundo o próprio DCE. E então a gente criou essa chapa, ela é majoritariamente composta por pessoas da assistência estudantil, por pessoas que vivem no entorno, na periferia, e pessoas de esquerda. Então a gente também quer trazer um incentivo à pesquisa na FAC, porque a gente vê que há um grande déficit de informações e de comunicação dentro da própria faculdade de comunicação. A gente também quer incentivar a extensão aqui dentro, divulgar os projetos, ajudar os professores que queiram criar um novo projeto, que tem suas linhas de pesquisas, a conseguir trazer mais estudantes para os seus trabalhos também. O que você acha que a gestão do CA tem que fazer? Qual é o papel dela? Acho que manter a programação que a faculdade já tem, assim, porque geralmente as faculdades têm já programações, né, de eventos. E eu acho que o espaço físico, né, cuidar do espaço físico, ajudar todo mundo a ter essa noção, né, de que o espaço físico é importante. Fazer a ponte também, né, entre os professores, os estudantes, elaboração de projetos conjuntos, esse tipo de coisa. Mas tem a questão também de você buscar esse debate, assim, buscar construir alguma coisa, como a questão do curso que você falou. Você vê que depende de cada gestão do CA, né? Se vai ser engajado de uma forma. Depende da perspectiva que cada gestão tem sobre o que é o centro acadêmico, qual a finalidade dele e como ele pode se articular. Depende também de uma série de outras conjunturas políticas estudantis e nacionais também, né? Que a política, o movimento estudantil, ele está muito além da própria universidade. Sim, você pode fazer parte de um centro acadêmico que está totalmente aquém do movimento estudantil, do que está acontecendo de encontros nacionais, do que está acontecendo dentro da sua própria faculdade. Você pode estar cuidando do espaço físico, assim, estando dentro do... Porque eu acho que existe uma questão de distribuição de tarefas. Tem gente que leva muito mais jeito para poder gerir espaços, assim, físicos mesmos. Mas aí eu acho que, assim, também não dá para perder essa perspectiva, né, enquanto eixo de mobilização do centro acadêmico, senão, é como eu falei, né, existe um espaço, existe um centro acadêmico sem espaço, mas não existe um centro acadêmico sem propostas de mobilização, assim. Ela faz parte da nova chapa e integrante. Qual é o nome da chapa? Causação. Causação, a chapa que vai disputar as eleições do CACOM. Que dias vão ser? 23 e 24 de novembro. A chapa ela tem uma articulação mais de esquerda contra o diretório dos estudantes, o DCE. A chapa também visa uma integração dos alunos e uma integração e uma equiparidade assim, das vozes dos alunos com os professores. Porque muitas vezes, por falta de participação, acaba que a nossa opinião como estudantes não é ouvida. E a Realize? É uma festa, um trote para os alunos, mas a forma que ela vem sendo executada não me agrada muito particularmente e não a outros alunos. Mas, assim como todas as coisas, é fluido e vai mudando de acordo com o tempo. Existem movimentos e outros movimentos da festa. Ela foi privatizada? Quase. Como assim? É porque agora os alunos eles não fazem todo o processo de organização da festa. Algumas partes são tomadas por outra entidade que tem fins lucrativos, que não é universitária, essa organização, e ela tem fins capitalistas de ganhar dinheiro. Então, e aí o intuito da festa é deturpado, que é de ser um trote, que é dos alunos poderem ter um conhecimento sobre festas, sobre esse mercado, e eles acabam não tendo.
O CACOM para mim é um ambiente de socialização, onde eu posso me socializar e trocar ideias com meus colegas de curso. Eu acho que é um lugar das pessoas descansarem, mas não só descansarem, tipo, de estudar também, se divertir, mas também resolver as questões políticas dentro da UNB. O que não pode jamais, eu acho que é, já que você se propõe a estar ali, eu acho que você está ali para representar os estudantes, não para fazer acordos conciliatórios com todas as esferas da universidade. Não, está ali para negociar o que eles estão precisando, quais são as maiores demandas, porque muitas das vezes a gente nem sabe, mas recursos e outras coisas são negociados aquém dos estudantes. E se os estudantes, né, não fazem o que você está fazendo, outras pessoas não se importam, a coisa vai passando, e quando você sai também vai passando. E aí você vê talvez até o que está hoje, isso é reflexo um pouco. A gente não participa, não busca participar, e está aí as pessoas, né, fazendo o que quiser com poder, por exemplo. Eu acho que não tem outro caminho. Sempre acho que quando a sociedade andou com mais maestria, vamos dizer assim, é quando a população tinha mais influência dentro daqueles espaços, era mais conjunto. Não, mas os centros acadêmicos que eu vejo muito, que eles são lugares, talvez os alunos pertencentes ao centro acadêmico vão para as reuniões de colegiado, mas eles são lugares físicos onde os estudantes se encontram. São poucos os centros acadêmicos que têm esse quesito mais social, essa mobilização, esse questionamento de trazer da academia, pensar a academia, botando na prática e aplicando na sociedade. O que eu tô colocando aqui é uma coisa assim que eu vejo como ideal, assim, né? Tipo, que pra mim é a proposta do espaço, como você perguntou. Mas eu também acho que esses espaços físicos também são importantes, porque promove encontros, né? De alguma forma. Você unir as pessoas em um lugar e ter um espaço onde as pessoas estarão juntas, né? Para além de um Facebook também, para além de um WhatsApp, né? Desses espaços virtuais, né? É um espaço bem real, assim. Para você ter essa convivência, a grande... Pelo mesmo objetivo que existe o encontro, né? Os encontros do centro acadêmico também promovem isso. A partir do momento que as pessoas estão juntas, e as pessoas estão juntas e ativas ali enquanto pessoa, enfim, o fato de estar reunido já promove ideias, já promove debates, né? Não à toa regimes totalitários tentam ao máximo reduzir qualquer espaço que seja para encontros, assim, sem finalidades muito restritas, né? Praças, salões, esse tipo de coisa, né? Porque são muitas prosas, nesses trocar de ideias que a gente consegue também, às vezes, elaborar projetos mais abrangentes. O movimento estudantil de comunicação tem uma pauta assim bem específica, né? E está aberto para disputa, porque na verdade o que eu achei muito semelhante e te dá uma noção não só também estudantil e até de mundo profissional é a ideia da democracia e comunicação, democracia e mídia. Então você discute tudo isso dentro do movimento, né? E como que os diferentes grupos sociais, por exemplo, são representados dentro da comunicação, dentro do que você, produtor, né, cinematográfico ou jornalista, está repassando. E isso se caminha ali para dentro do universo estudantil, que depois muita gente, por exemplo, segue na linha de pesquisa, muita gente segue na área da comunicação pública, ou muita gente vai para a área privada, mas leva aquilo que aprendeu, vê de outro ângulo. Então, isso é muito legal, essa troca. Muita gente se encontra na cultura, vira músico, Eu acho que, apesar de um caos que existe no movimento estudantil, aquele caos, quando se organiza, ele é fantástico. Eu acho que assim como qualquer organização. Qual é o propósito do CA que você enxerga, do centro acadêmico? Qual a função dele que tem que ser? É o nosso slogan, frente de ação, justamente essa. A gente acha que o centro acadêmico deve ser frente de ação, deve tomar frente de lutas, de movimento estudantil, e não só se fechar a festas e
em lucrar ou tornar o centro acadêmico uma empresa júnior promovedora de eventos. A gente acha que tem que estar vinculado às lutas da universidade e da sociedade. Eu acho que esse também. Qual que é o papel do CA como uma instituição, assim, não como um local onde as pessoas se reúnem, mas como a representação dos estudantes. Né? O centro acadêmico existe sem espaço, mas existe enquanto uma instituição, e por outro lado, uma instituição, um espaço somente por si não significa que é um centro acadêmico, né? Então, a função, eu acho, assim, pela minha experiência, é ser um espaço de articular propostas e um espaço para poder fazer frente às mobilizações, às ações dos estudantes dentro da universidade, né? Então, ele é um eixo de mobilização de estudantes de determinado curso, de determinada universidade. Então, ele tem essas duas vias, né? Funciona de várias formas, mas principalmente isso. Dentro da universidade, ele tem um papel fundamental também de pensar as próprias estruturas acadêmicas, né? Houve participação dos estudantes na elaboração do programa de curso, que é o que está agora na universidade, não esse que ainda vai ser implementado. Mas e isso foi muito importante também para serem colocadas uma série de coisas, né? Para a gente também não ficar só aquém da decisão dos professores, para ter um certo equilíbrio de decisões e tudo mais. As coisas não são equilibradas ainda, né? Não são espaços ainda democráticos, ainda é necessário uma mudança dentro da própria universidade, que a gente reflete muito o que está lá fora. Então, ao invés de repensar, né, esses espaços, a gente acaba reproduzindo muitas vezes, né? A gente é o CA de comunicação, né? Então, teoricamente, a gente tem esse dever de dialogar com a sociedade. E, assim, tanto a universidade, né? A Universidade Brasileira é o quê? Ensino, pesquisa e extensão. Então, a gente tem meio que essa missão de dialogar com a sociedade em algum momento. E isso é muito importante. A extensão é justamente isso, né? Levar o trabalho de dentro da universidade para fora dela, para a sociedade. É esse o propósito da extensão. Porque a pesquisa você fica mais fechado na questão acadêmica, ensino é mais a sua absorção daquilo que te é passado, e a extensão é o resultado daquilo que você está adquirindo dentro da universidade, como você pode colaborar para a sociedade. De acordo com os professores, não sou eu que estou falando, muitas vezes a chapa atual não vai nos conselhos com os docentes. Isso gera muitos problemas, principalmente do currículo de jornalismo que está mudando agora, e a galera só ficou sabendo agora, porque o CACOM não conseguiu passar a informação. Essa é outra coisa que a gente vai trabalhar muito na chapa, comunicação entre os estudantes e o que está acontecendo na faculdade e o centro acadêmico, porque, querendo ou não, o centro acadêmico é o meio, o canal que a galera tem para discutir e, tipo assim, exigir coisas. Então a gente quer se mostrar como um CA presente, um CA que está disposto a, tipo, ouvir o que os estudantes querem e lutar pelo que eles querem, seja no meio acadêmico, ou extensão, ou pesquisa, ou até ser estudantil e etc. E as amizades que você fez lá no centro acadêmico, hein? Não, a gente constrói várias coisas, né? A gente trabalha em equipe e você acaba ficando muito tempo com as pessoas e tudo mais, né? E é isso, você conhece muita gente, entra em contato com muitas pessoas e acaba, enfim, né? Se expandindo também, porque conhecer pessoas também é um ato de crescimento próprio, então é isso. Mas assim, tem várias coisas também que me incomodam, especialmente no movimento estudantil, que é bastante institucional e que tem poucas, ainda é muito limitado no sentido de desconstruir as coisas, sabe? Eu acho que fica em muitos lugares, fica muito na disputa institucional, sem de fato alcançar as bases, né, dos estudantes, sem de fato colocar em questionamento, né, desconstruir os lugares, né, as instituições que existem e sempre vão existir, mas precisam estar sempre no lugar da desconstrução para reconstrução, e acaba por isso reproduzindo uma série de coisas ainda, né. E aí eu falo não especificamente do Centro Acadêmico de Comunicação, mas eu falo do movimento estudantil de uma forma geral. Você acha que ele a questão racial, por exemplo,
limitadíssima o discurso da questão racial. No movimento estudantil... A academia nem gosta muito, mas você acha que nem o movimento estudantil vai gostar? Que ele está ficando mais alienado com essa contemporaneidade aí, Facebook, WhatsApp, Instagram? Não sei se dá para fazer... não sei se dá para fazer essa avaliação assim, tão apocalíptica. Eu tendo a pensar que... assim... Se existe um problema no centro acadêmico, não é por conta dos recursos. Eu acho que, inclusive, esses espaços podem ser aliados, né, Mas é isso, não adianta. Né? Não adianta você querer desconstruir uma coisa se você não tem ali uma proposta para fazer isso, né? Então, às vezes você tem um recurso, você tem um espaço, mas se você não sabe o que você está fazendo, não resolve nada. E muitas vezes não tem recurso, né? Que aconteceu na nossa gestão. E a gente ganhava recurso com festas. Que a gente nunca teve lucro, mas foram festas, né, Emily? Conta um pouco da experiência das festas. Enfim, quando a gente estava na gestão, estava no meio do debate da questão da proibição de festa na universidade e tudo mais. Aí existem dois lados dessa questão, que eu acho que é, assim, por um lado tem a importância dessas festas, né, que é a fonte de recurso para muitos centros acadêmicos e também um espaço para lazer, para encontros, para conhecer as pessoas e tudo mais. Só que eu acho que esses espaços têm que ser muito bem colocados, assim, também hoje em dia a gente tem festas universitárias que de universitária só tem o título e talvez o público. Eu acho que esse espaço de lazer, idealmente, né, na minha opinião, a da universidade, se eles reproduzem como tem reproduzido muito aqui na universidade, opressões e situações do lado de fora, se você não tem um espaço de lazer que é para as pessoas de fato verem aquilo de uma forma mais emancipatória de alguma forma. Agora, tem festa aqui na universidade que as pessoas são agredidas, mulheres são agredidas, se reproduz tudo que tá lá fora, sabe? Tipo, se é pra ser igual, então não coloca esse nome, sabe? Eu acho que a universidade não pode ser, em momento algum, espaço simples e puro de repetir as coisas, de reproduzir sistemas, instituições, de reproduzir modus operandi das coisas. É claro que isso é um lugar muito difícil de sair, mas tem que ser sempre esse horizonte. E inclusive as festas, inclusive os espaços de lazer, se a gente não tá repensando, repensar esses lugares, repensar esses espaços, por mim não tem finalidade nenhuma. Atualmente a gente tem festas aqui na universidade, assim, que são festas megalomaníacas, sabe? E que finalidade universitária essas festas têm? Boa parte do público, inclusive, é de fora, sabe? Então... E é estranho, porque eu já fui a algumas... mais elitizadas, assim, né? Também, festas mais elitizadas, mas assim, eu já fui... Que não deixam de ser universitárias, mas universitárias classe média. A universidade é elitizada, né, de uma forma geral. Bastante Sim, elitizada. As festas estão sendo concretizadas. Tá mais mercantilizada, talvez seja essa a palavra. Me parece que a universidade é um espaço construído pela elite, porém, que obviamente está sendo ocupado por uma sociedade que não é da elite. Então isso vai ter consequências, isso vai gerar consequências. Apesar de que hoje a UNB, por exemplo, ainda a maioria das pessoas que entram aqui fazem parte de um corpo já instruído, que tem condições sociais, né? Eu mesmo sou assim, você talvez tenha mais condições que várias outras pessoas. Então a universidade por si só ainda carrega isso. Mas eu acho que o ponto positivo é esse. Eu acho que não necessariamente tem que estar atrelado. Cada grupo político tem o direito de disputar, desde que seja na universidade, aquele espaço de movimento estudantil. Então não é que tenha que estar atrelado. Porém, a minha posição é de que é importante o movimento estudantil participar de organizações sociais além da universidade. E o que você tirou dessa experiência do centro acadêmico? É uma experiência muito boa, porque você começa a fazer parte da universidade, assim.
porque você entra em fluxos de reuniões, né, com os professores também, tem esse tipo de conversa. Então você começa a se sentir parte, assim, da universidade, é muito forte, sabe? E o que você adquiriu de experiência pra sua vida, assim, no tempo que você passou lá? Muitas coisas boas, muitas coisas ruins também, mas que ambas me fizeram, né? sim, ambas me fizeram crescer bastante, assim, aprendi muito a lidar com equipes, que é muito desafiante, é muito, a tentar lidar também com essa, com a máquina estatal, afinal de contas a gente estava em contato com a reitoria o tempo inteiro, né, com a própria faculdade, a aprender a entender os espaços institucionais, a finalidade deles e a necessidade de ocupá-los, né? Amadureci também bastante na questão das hierarquias e como funcionam as relações de poder dentro da academia, né? Assim, como já dizia Bourdieu, tem também lá o seu capital. Então, isso é importante a gente saber e uma série de outras coisas também, porque o movimento estudantil ele cresce junto também com várias questões sociais e várias questões intelectuais também, né? Enquanto isso eu fui tentando trazer essa perspectiva que eu estava tendo na vivência para os meus estudos e o contrário também, tentando conectar um pouco mais o que eu estava estudando, o que eu estava elaborando, o que eu estava adquirindo de conhecimentos intelectuais, estritamente falando, acadêmicos, né, mais ainda estrito, para a realidade, né, tentando trazer isso para compor o espaço. E quais são as perspectivas assim, para o futuro da Universidade do Ernestino, do Daci, como ela foi construída e pensada e o que ela está se tornando? Assim? Cara, eu torço muito para que a universidade mantenha sua independência. Às vezes até pessoas, você vê um pouquinho do mercado de trabalho, você vê um pouco que o tempo passa, né? E aí você vai vendo as pessoas mais velhas, você vê o quanto que essas pessoas passaram pela universidade e o quanto que a universidade ainda tem um papel muito grande nos nortes da sociedade. Então a gente se ilude, acho que aqui não, isso daqui não, mas isso daqui tem uma grande força. E espero que ela se mantenha independente para levar, né, para conseguir pesar um pouco o lado da balança, né, no sentido de que entre o egocentrismo e a coletividade aquilo esteja, né, no mínimo equilibrado. Eu acho que esse que é o senso. Então é isso, eu torço prioritariamente para que ela seja independente. Essa palavra é muito importante para a universidade. E aí, essas várias esferas. Para mim, o CACOM é um lugar para eu relaxar entre as aulas. Um espaço mútuo de convivência entre os alunos de comunicação.